Reis, capítulo 1. E o rei Davi estava bem velho, e os seus servidores o cobriam com cobertas, mas ele não conseguia se aquecer. Por isso, os seus conselheiros disseram: Ó rei, nós vamos procurar uma moça para ficar e cuidar do Senhor. Ela dormirá ao seu lado e o conservará quente. Então procuraram em toda a terra de Israel uma moça bonita, e em Sanhem encontraram uma jovem chamada Abisag, e a levaram ao rei. Abisag era muito bonita. Ela servia ao rei e cuidava dele, porém Davi não teve relações com ela. Absalão havia morrido, e agora o filho mais velho de Davi que estava vivo era Adonias, filho de Davi com Agite. Adonias era um homem muito bonito, e Davi nunca havia o repreendido, e ele queria muito ser rei. Adonias arrumou carros de guerra e 50 homens, que iam a toda a parte com ele. Adonias falou com Joabe, que era filho de uma mulher chamada Zeruia, e também com Abiatar, o sacerdote. E eles concordaram em ficar do lado de Adonias. Mas os sacerdotes Zadoc e Benaías, o filho de Joiada, e Natã, o profeta, e também Sinei, rei, e os guarda-costas de Davi, eles não ficaram do lado de Adonias. Um dia Adonias ofereceu ovelhas, touros e bezerros, gordos em sacrifícios, na pedra da cobra, que fica perto da fonte de Rogel, e ele convidou os outros filhos de Davi e os seguidores, que eram de Judá. Porém, Adonias não convidou o seu meio-irmão Salomão, nem Natã, o profeta, nem Benaías, e nem os guarda-costas de Davi. Então Natã foi falar com Batseba, a mãe de Salomão, e Natã perguntou: Você soube que Adonias, o filho de Agite, se fez rei? E o rei não está sabendo de nada? Então vou lhe dar um conselho. Se você quer salvar a sua vida e a vida de seu filho, Salomão, vá agora mesmo falar com o rei Davi e diga o seguinte: Senhor rei Davi, o senhor não jurou que o meu filho Salomão seria rei em seu lugar? E que seria ele que haveria de sentar em seu trono? Então, como é que Adonias se tornou rei? E Natã continuou: E aí, quando você ainda estiver falando com o rei, eu chegarei e vou confirmar a sua história. Então Batseba foi ao quarto do rei para falar com ele. O rei Davi estava muito velho, e Abisag, a moça de sangue, estava cuidando dele. E em sinal de respeito, Batseba se ajoelhou diante dele. Então o rei perguntou: O que é que você quer? Rei Davi, o Senhor jurou, pelo nome do Senhor, seu Deus, que meu filho Salomão seria o rei em seu lugar e sentaria em seu trono. Mas Adonias já se tornou rei, e o Senhor não está sabendo disso. Ele ofereceu muitos touros, ovelhas e bezerros gordos em sacrifício, e convidou os irmãos dele, o sacerdote Abiatar e Joabe, e o comandante do exército para a festa. Porém ele não convidou Salomão. Então, rei Davi, todo o povo de Israel está esperando que o Senhor diga quem será o rei em seu lugar. Se o Senhor não disser, logo que o Senhor morrer, eu e o meu filho, seu filho, Salomão, seremos tratados como traidores. Enquanto Batseba ainda estava falando, Natã chegou.
ao palácio. Então contaram ao rei que o profeta Natã estava lá. Então Natã entrou, se ajoelhou diante do rei e encostou seu rosto no chão. Depois disse: Ó rei Davi, por algum acaso o Senhor anunciou que Adonias será o rei em seu lugar? Pois hoje mesmo ele foi oferecer muitos touros, ovelhas e bezerros gordos em sacrifício e convidou todos os seus irmãos. Convidou também Joabe, o comandante do seu exército, e Abiatar, o sacerdote. E agora mesmo eles estão comendo e bebendo com ele e gritando: Viva o rei Adonias! Porém, Adonias não me convidou, nem convidou Zadok, o sacerdote, nem Benaías e nem Salomão. Será que o Senhor aprovou tudo isso e não contou nem ao menos aos seus conselheiros? Quem será o rei em seu lugar? E o rei disse: Chamem Batseba. Então ela voltou e ficou diante dele. Então o rei lhe disse: Eu prometo pelo Deus vivo, o qual me livrou de todas as minhas aflições, que hoje eu vou cumprir o juramento que eu fiz a você, em nome do Senhor, o Deus de Israel. O juramento em que Salomão, seu filho, seria rei em meu lugar. Batseba se ajoelhou, encostou seu rosto no chão e disse: Que o Senhor, rei Davi, viva para sempre. Então Davi mandou buscar o sacerdote Zadok, o profeta Natã e Benaías, o filho de Joiada. E quando eles chegaram, Davi lhes disse: Levem com vocês os funcionários do meu palácio e façam de meu filho Salomão montar a minha própria mula e o levem até a fonte de Giom. Ali então Zadok e Natã vão ungí-lo como rei. E depois toquem as cornetas e gritem: Viva! Viva o rei Salomão! E em seguida venham atrás dele quando ele vier se sentar em meu trono. Ele será rei em meu lugar, porque eu o escolhi para governar Israel e Judá. Assim será feito, meu rei, respondeu Benaías, e que o Senhor, o seu Deus, confirme isto. E que assim como o Senhor Deus tem estado com o Senhor, ele esteja também com Salomão, e que faça com que o reino dele seja ainda maior do que o seu. Então Zadok, Natã, Benaías e os guardas do rei fizeram Salomão montar a mula do rei Davi e o acompanharam até a fonte de Giom. Zadok levou a vasilha de azeite que havia tirado da presença de Deus e ungiu Salomão. Então tocaram a corneta e o povo todo gritou: Viva! Viva o rei Salomão! Depois todos foram atrás de Salomão, cantando, gritando de alegria, tocando flauta, e faziam tanto barulho que parecia que a terra estava rachando. Adonias e todos os seus convidados já tinham acabado de comer quando eles ouviram aquele barulho. Joabe ouviu o som da corneta e perguntou: O que quer dizer essa barulhada na cidade? E ele ainda estava falando quando chegou Jonatas, o filho de Abiatar, o sacerdote. E Adonias disse a Jonatas: Entre aqui, você é um homem de valor e deve estar trazendo boas notícias. Pelo contrário, respondeu Jonatas, o rei Davi tornou Salomão rei. O rei mandou Zadok, Natã, Benaías e os guardas costas dele acompanharem Salomão, e eles fizeram Salomão montar a mula do rei Davi. Então Zadok e Natã ungiram o rei na fonte de Giom, e depois eles voltaram para a cidade gritando de alegria
e agora o povo todo está fazendo um grande alvoroço. E é este o barulho que vocês estão ouvindo. Então agora Salomão é o rei. E além disso, os funcionários do palácio foram cumprimentar o rei Davi para lhe dar os parabéns, e eles disseram: que o Senhor Deus faça com que Salomão seja um homem muito mais famoso ainda do que o Senhor, e que o seu reino seja maior ainda do que o seu. Aí então o rei se curvou na cama e orou assim: louvado seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje colocou um de meus descendentes como rei em meu lugar e deixou que eu vivesse para ver isto. Então os convidados de Adonias ficaram com medo, se levantaram e foram embora, cada um pelo seu caminho. Então Adonias ficou com muito medo de Salomão, e por isso ele foi para a tenda na presença de Deus o Senhor e ficou segurando nas pontas do altar. Foram e contaram ao rei Salomão que Adonias estava com medo dele e tinha ido pegar nas pontas do altar e tinha dito: eu quero que o rei Salomão jure hoje que não me mandará matar a espada. E Salomão disse: se ele provar que é um homem de palavra, eu juro que nenhum fio dos seus cabelos será tocado. Porém, se ele estiver com más intenções, ele morrerá. Então o rei Salomão mandou buscar Adonias. Fizeram com que ele descesse do altar, e ele veio e se ajoelhou diante do rei, e encostou o seu rosto no chão. Então o rei lhe disse: vá para casa. E se você gostou da nossa oração, do nosso conteúdo, deixe o like, pois vai ajudar muito o nosso canal e nós ficaremos muito, mas muito gratos. E também inscrevam-se em nosso canal para não perder nenhum conteúdo, estar sempre conectados com a Palavra de Deus. São todos muito, mas muito bem-vindos ao nosso canal. Não se esqueçam também de ativar o sininho para ser notificado sempre que houver algum conteúdo novo, que nós estaremos lançando todos os dias. E também comente, compartilhe os nossos conteúdos, os nossos vídeos, as nossas orações com o maior número de pessoas, para que a palavra de Deus chegue aos ouvidos e aos corações das pessoas que mais precisam. Amém?